Olá, o CB Poder desta terça-feira recebe o presidente executivo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Aurélio Madureira. Aqui comigo, vocês sabem sempre, Vicente Nunes. E hoje temos aqui uma convidada especial também, Simone, do Correio Brasiliense. Lembrando que a gente está ao vivo nas redes sociais e você pode participar desse bate-papo aqui com a gente. E eu quero começar perguntando para o senhor. Primeiro, seja muito bem-vindo. Eu quero que o senhor me explique o que é essa taxação do sol. Parece que uma das medidas agora para poder modernizar o sistema energético no Brasil é essa coisa da taxação do sol. O que é isso? Explica o que é isso para quem está em casa. Em primeiro lugar, eu fico muito satisfeito de poder estar aqui com vocês, né? É sempre bom estar podendo transmitir o pensamento que a gente tem sobre esse assunto. É um assunto que vem trazendo muita discussão. Na verdade, não existe muito uma taxação... polêmico, por sinal, por sinal. Né? Na verdade, não existe taxação do sol, né? O que se chamou de taxação do sol é o fato de que, em 2012, quando a ANEEL estabeleceu uma resolução para criar um incentivo para a geração distribuída, que estava se implementando, se criou um incentivo e desse incentivo não se paga o uso da rede elétrica nem os encargos que existem nas tarifas de energia elétrica. E esse incentivo agora, como era previsto pela ANEEL desde o início, seria feita uma avaliação sobre o incentivo, se ele foi suficiente. E o que ele trouxe? Trouxe um resultado muito bom para a geração distribuída. Foi o momento, então, da ANEEL estabelecer um processo de retirada desse subsídio. E, nesse momento, se confundiu e se disse, então, que a ANEEL iria taxar o sol. Na verdade, o que está se cobrando é que os usuários da geração distribuída paguem pelo uso da rede elétrica e paguem pelos encargos que estão na tarifa de energia elétrica. Agora, como é que o senhor explica toda essa polêmica? Que chegou até o presidente da República, né? Ele desautorizou assessores de tratarem sobre o tema, disse que não vai ter taxação de sol nenhuma, quem voltar a falar sobre isso vai ser demitido. Por que se criou essa polêmica toda? Foi um mau entendimento? Foi um lobby muito bem feito por conta dos produtores de energia solar? O que é? Eu diria que a frase ficou boa, né? Taxar o sol. É polêmica, taxar o sol pegou. Então, isso trouxe se passou a usar esse termo, as pessoas passaram a usar essa expressão. E acho que não se teve a informação de forma adequada. O trabalho realizado pelo Ministério da Economia foi um trabalho muito bem feito, onde se procurou exatamente identificar quais são esses subsídios, né? Normalmente a conta de energia elétrica já contém subsídios, já contém os chamados encargos. Nós temos na tarifa de energia elétrica, por exemplo, encargos para os consumidores de baixa renda, aqueles consumidores que têm a menor capacidade de pagamento da sua conta de energia elétrica, os demais consumidores pagam por isso. Nós temos, por exemplo, o setor agrícola, né? Tanto o consumidor rural quanto a irrigação, abastecimento de água. Existem diversos subsídios que já estão na tarifa e são previstos por legislação. Presidente, segundo a ANEEL, vai ser 20 bilhões, né? Serão 20 bilhões a mais em 2020 só por conta desses subsídios. Pois é, a nossa conta é o seguinte, esse subsídio já existente, ou a CDE, ele vai dar algo como 23 bilhões, é esse o valor que se tem. Isso é o que vai ser pago por não taxar o sol nas contas de luz? Esses 20 bilhões são os demais encargos que estão presentes na fatura de energia elétrica. Entendi. A nossa avaliação é que para cada gigawatt de geração distribuída instalada, ela gera um subsídio da ordem de 500 milhões por ano. Como hoje nós já tivemos no final do ano passado algo como 2 GB de geração distribuída instalada no Brasil, isso significa alguma coisa como 1 bilhão por ano. Então, se eu tiver essa mesma quantidade de pessoas permanecendo por mais um ano, serão 2 bilhões e assim sucessivamente. Então, significa dizer, se produz 2 GB de energia solar. Distribuída. E é sobre isso que a gente paga 1 bilhão, vai pagar 1 bilhão de subsídio. É isso. Quando que vocês vão pagar? Quer dizer, quando nós, consumidores, iremos pagar? As distribuidoras de energia elétrica têm na sua tarifa um valor para que elas possam cobrir os seus custos de rede e mais compra de energia e os encargos que são presentes, como eu disse, esses próprios 20 bilhões que hoje pagam o subsídio para outros consumidores. A cada ano existe um reajuste tarifário das empresas. Nesse reajuste, essa parcela que a gente chama parcela variável, uma parcela que a empresa não tem gestão sobre ela, ela vem para a tarifa dos consumidores. A distribuidora, então, carrega durante um ano
esse aumento de custo sem ter a receita e no final do ano vai para os demais consumidores. A cada 4 anos, ou 5, dependendo da revisão tarifária que cada empresa tem, essa parte da rede, que é o custo da rede que não é pago, também vai para a tarifa. Então, os consumidores recebem isso de uma forma escalonada, digamos assim, a cada empresa no seu tempo. Mas esse valor irá, sem dúvida nenhuma, para a conta dos demais consumidores, se não houver uma alteração. O setor fala em 55 bilhões em 15 anos. É desse subsídio? Por que se fosse 1 bilhão por ano? Seria... Porque, na verdade, nós continuamos crescendo. Ou seja, na medida que esse ano a gente já tem cerca de 2 GB instalado, a previsão é que se você não mudar, por exemplo, o processo, no próximo ano talvez a gente já esteja até o final de 2020 quase como uns 3 ou 3,5 GB instalado. E isso crescendo, você vai aumentando o tamanho desse subsídio. Agora, se fala muito em energia limpa e a energia do sol é uma energia limpa, né? Isso tem uma discussão no mundo todo. Tem todo esse processo de incentivar a produção de energia solar. O Brasil, inclusive, é um país que tem sol praticamente o ano todo. Sem dúvida. Chegou o momento realmente de acabar com os subsídios dessa energia solar? Vicente, veja, é um ponto importante. Em primeiro lugar, nós, as distribuidoras de energia elétrica, achamos que é uma tecnologia muito importante a geração distribuída, assim como outras tecnologias que a gente chama de recursos energéticos distribuídos, como é o caso de acumulação de energia, que vem por aí, o veículo elétrico é outra tecnologia que vai se inserir. A questão aqui não é dizer que ela não deva ser incentivada. A questão é dizer o seguinte: quem está pagando por esse subsídio e por que se está pagando por esse subsídio? Quando a gente olha a matriz elétrica brasileira, é uma das mais limpas do mundo. Nós temos mais de 82%, 83% de geração considerada geração limpa, intermitente, ou seja, por origem hidráulica, ou seja, por origem eólica, ou seja, pela própria solar ou biomassa, ok? Então, toda essa energia faz com que o Brasil tenha essa matriz muito limpa. Diferente de outros países que estão trabalhando para limpar a matriz, o Brasil já tem uma matriz limpa e deverá permanecer com essa matriz limpa. Mas a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, muitas dessas hidrelétricas que se apontam como energia limpa, ocuparam áreas indígenas, como é o caso de Belo Monte, né? Houve uma inundação grande de represas. Por exemplo, Belo Monte foi construída e ela só produz energia 6 meses por ano. Porque, veja, falando um pouquinho dessa questão, né? Primeiro, só para dizer, nós temos uma matriz limpa e a solar é importante. Tanto é que nós temos uma compra constante de energia solar e eólica nos leilões de energia. Então, as distribuidoras compram energia nos leilões, ok? Nós teremos, por exemplo, um leilão agora nesse próximo trimestre. Tivemos um no final do ano passado, onde as distribuidoras dizem quanto elas querem, necessitam de energia e cabe ao Ministério de Minas e Energia, através de estudos feitos pela EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, definir quanto de cada fonte será vendido. Nós não escolhemos de que fonte que a gente quer comprar. O mix de energia que é comprado pela distribuidora contempla tanto energia de origem intermitente ou de origem renovável, como é o caso da eólica e solar, como também outras, como térmica, como também que são necessárias para o funcionamento do sistema. É importante nós observarmos que só energia eólica ou solar, elas não são suficientes para que o sistema energético nacional funcione. Ele precisa dessas outras fontes para ter estrutura, para poder fornecer em momentos, por exemplo, onde nem a solar nem a eólica estão gerando, para que o sistema tenha integridade, né? Então isso é necessário que essas fontes tenham que coexistir. Então não temos uma matriz que possa ser absolutamente só solar ou absolutamente só eólica, ou as duas, ou só térmica. É uma composição. Agora, voltando à questão que você perguntou sobre a hidráulica. Sem dúvida nenhuma que nós tivemos no passado geração hidrelétrica com grandes reservatórios que acumulavam energia, né? Então essa energia ficava acumulada ao longo do ano e você ia utilizando, armazenando naqueles momentos onde você tinha uma condição de eletricidade maior, ou seja, mais afluência de chuvas, você então armazenava energia e usava ao longo do tempo. A cada dia que se passou foi ficando mais difícil construir esse tipo de empreendimento, até por questões ambientais, como você salientou, né? Ambientais ou mesmo arqueológicos que seja, a limitação na construção de reservatórios ficou maior. E nós também passamos a ter uma maior potencial de geração hidráulica na região norte.
que tem uma característica mais plana. Então você não tem grandes vales, onde você com um determinado barramento você consegue armazenar uma quantidade de água. O Belo Monte é um exemplo. Belo Monte tem um armazenamento que quase que fica dentro da calha do rio. Ela não tem uma grande área inundada, Belo Monte não tem uma grande área inundada. Ela quase que fica dentro da calha do rio com algumas pequenas alterações. Por isso, ela tem o que você chamou de um baixo fator de carga, ou seja, ela tem uma produção que ela não consegue estar acumulando para gerar o ano inteiro. Ela basicamente gera naquele momento onde nós estamos tendo uma pluviosidade adequada. No restante do ano, ela diminui essa geração. Isso faz com que você tenha que ter outras fontes para poder suportar essa questão da matriz. Antigamente, o Brasil basicamente era hidroeletricidade. Exatamente. A gente lembra que a gente só tinha grandes reservatórios que conseguiam passar o ano inteiro e ainda acumulavam até para um ano seguinte. Isso não é mais assim. Presidente, o que precisa acontecer no nosso sistema de energia elétrica para que o brasileiro pague menos energia? A pessoa que está em casa agora, ela fica perguntando, né? Primeiro que ninguém entende muito o que é que paga ali, né? Naquela coisa, se é uma bandeira, se é outra bandeira. E o que falta acontecer no nosso sistema para que a gente pague menos? Que a minha conta seja menorzinha lá em casa. Que pergunta boa, porque a gente tem trabalhado muito nesse sentido. O setor de distribuição, e vamos dizer, a distribuidora de energia elétrica, o negócio dela são os fios, são as redes de energia elétrica que compõem o negócio da distribuição. É aí que, inclusive, está todo o suporte para esse negócio. E tem uma outra parcela que está na tarifa, que é a parcela de energia. A energia, as distribuidoras, como eu disse, compram em leilão. Ela não especifica nem que preço que ela vai pagar por isso, nem que tipo de energia que ela está comprando. Então, ela recebe isso, passa pela conta dela. Ela recebe com a mão, né, e coloca na fatura do outro lado. Além disso, nós temos um pedaço grande que são os encargos. Lembra que nós falamos aqui sobre 20 e poucos bilhões ao ano de encargos, só os que estão na CDE. Tipo o quê? Subsídio para, como eu disse, subsídio para consumidor do que tem uma renda menor. Aí está também as atividades rurais, está aí também abastecimento de água. Tem uma parcela importante que é para os sistemas isolados no norte do país, aonde você não consegue chegar com um sistema de transmissão de energia elétrica e, portanto, você tem que ter gerações próprias. Normalmente, são gerações de origem fóssil e que tem um custo mais elevado. Para que as pessoas que moram nessas regiões possam ter um preço de energia compatível com o restante do país, não criar uma dificuldade, todos os nós, demais consumidores, contribuímos com a parcela para que isso esteja presente. Então, desse valor dos 20 bilhões, cerca de 7,5 bilhões são para essa componente. E existe também uma parcela significativa que é para criar um incentivo para as próprias fontes, as fontes renováveis. A eólica, a solar, a biomassa, que tem em centrais maiores, elas têm um subsídio no transporte, na parcela de transporte da energia. Então, isso hoje é como uns 7 bilhões aproximadamente, 4,6 bilhões aproximadamente, que é o valor que é dado também nesse subsídio, para que essas fontes possam chegar aos consumidores. O nosso entendimento, e também não é só nosso, inclusive de algumas associações ligadas a esses próprios geradores, que mesmo esse subsídio que é dado hoje para a geração renovável não é mais necessário. Os preços caíram muito. Né? Se a gente pega, por exemplo, o setor de eólica, que no início a gente tinha leilões e que estavam na faixa de 350, 400 reais por megawatt-hora, hoje a gente já tem comprado em leilões aí da ordem de 80 reais por megawatt-hora. A mesma questão a solar. Então ficou mais barato produzir energia eólica e solar no país. Sem dúvida. A solar caiu nos últimos 10 anos cerca de 75% no seu valor de investimento. Então, quem produz não precisa de energia. Não precisa de subsídio. Perfeito, não, de energia. Não precisa de subsídio. Essa é a nossa visão. Então, esse é um fator. A redução dos subsídios na fatura de energia elétrica é fundamental para que a gente possa ter uma melhor modicidade tarifária. Segundo ponto, imposto. Sem dúvida que imposto pesa muito, né, dentro da energia elétrica, ele também é um fator que precisa ser tratado.
Nesse caso aí, sobretudo, o ICMS, né? Sobretudo porque o ICMS. tanto os estados quanto o Distrito Federal aumentaram muito, né, as alíquotas do ICMS sobre a energia elétrica, né? A energia elétrica no país inteiro, um estado difere um pouco do outro, ele pesa muito na fatura de energia, sem dúvida nenhuma. Presidente, a gente tem também as bandeiras tarifárias, né, que foram criadas para que o consumidor tivesse uma noção de quanto a energia está mais cara. Isso tem funcionado? Vamos dizer, como é que essa questão aconteceu, né? Quando eu tenho um sistema elétrico e que esse sistema elétrico necessita de geração térmica, porque eu tenho algum momento onde eu não tenho eletricidade adequada ou por alguma outra questão eu preciso de usar essa energia térmica, se você já colocasse na conta de energia a previsão de funcionamento dessas usinas como um todo, ficaria muito cara essa conta. Então, na medida em que você vai necessitando de usar essas térmicas, você então aumenta o custo daquela energia naquele momento. E o que a bandeira faz é exatamente criar um recurso que seja suficiente para cobrir esse aumento do custo de geração. E aí a gente tem, se eu preciso de muita geração naquele momento, então se sinaliza pela bandeira vermelha, né? Então, onde naquele momento eu estou tendo uma tarifa mais cara. E assim vem a amarela e assim vem a verde, em função dessa necessidade. Então, ela é um sinalizador, sem dúvida nenhuma, para que as pessoas possam dizer, não é um momento de eu estar, é um momento que eu esteja preocupado com o custo de energia. Mas ela traduz exatamente uma necessidade de ter uma geração mais cara naquele momento. A minha dúvida é se funciona, já que vocês são da distribuição, vocês veem uma redução no consumo quando a bandeira está vermelha? Sim, claro que vamos dizer, essa elasticidade do preço de energia depende muito do tipo de consumo que tem. As pessoas têm passado a se preocupar mais com isso, essa sinalização acontece, né? Então, a gente tem sim uma noção de que as pessoas, isso passou a ser uma preocupação maior. E a gente busca sinalizar isso na própria fatura, né? Indicando, olha, esse é um mês que você tem... No meu caso, muda a bandeira e não muda a minha fatura. O valor é quase sempre o mesmo. Então, porque você está diminuindo o seu consumo. Porque se você está aumentando o preço da energia naquele momento e a sua fatura final não está alterando, é porque você está conseguindo exatamente fazer esse casamento. Porque senão ela aumentaria. Porque senão ela aumentaria, com certeza. Agora, eu queria ver com a Gláucia falou da questão do preço, eu queria ver com o senhor a qualidade dos serviços. Tem muitas queixas, sobretudo, por exemplo, a gente tem aqui a SEB em Brasília, energia que cai toda hora, demora para restabelecer, o sistema parece muito frágil, dá uma chuva, cai um raio, pronto, acabou a energia. Como é que está a qualidade do serviço de distribuição? Essa qualidade tem melhorado e melhorado muito no Brasil como um todo. Eu diria para você, tem um fator que a gente diz assim, a qualidade de energia, ela é medida basicamente por, a confiabilidade, melhor dizendo, ela é medida por dois indicadores. Que a gente chama duração equivalente de consumo, significa dizer em quantas horas, em média, a população ficou sem energia durante um ano, ok? Ou durante um período qualquer, mas vamos lá, que seja um ano, ok? E a outra é a frequência, é quantas vezes as pessoas ficaram sem energia, em média, de novo em média, durante um ano. Esses dois fatores têm melhorado muito no Brasil, né? Tanto é que no ano de 2018, eu não tenho ainda consolidado o resultado de 2019, nós atingimos pela primeira vez o chamado Índice Regulatório Médio do Brasil. O que é isso? A ANEEL estabelece quais são os limites que as empresas têm de qualidade. Se você atende com um limite superior àquele valor, você inclusive efetua uma restituição ao consumidor. Você faz uma compensação a cada consumidor por ter um valor superior àquele indicador. Se você está abaixo desse valor, você está atendendo aquela diretriz. E isso é mudado, a ANEEL em cada período. Um dos motivos, inclusive, que se alega para a privatização da SEB é que a SEB não tem condições de atender esse índice da ANEEL, até porque ela não tem dinheiro para fazer investimento. Então, seria mais fácil vender a empresa para que o capital privado pudesse fazer investimentos. Outras empresas também estão nessas condições? Presidente, essa pergunta o senhor vai responder só no próximo bloco, porque a gente precisa fazer um break, senão o povo me bate aqui. Você vai poder fazer um intervalo bem rapidinho, mas já já a gente está de volta.